Michele, esse é o nosso quadro Mulheres que Inspiram e é um prazer muito grande ter você aqui, porque você é uma inspiração para nós. Nós te conhecemos lá dentro do método Destrave Seu Emagrecimento e hoje as nossas seguidoras vão aqui se inspirar com a sua história. Então, muito obrigada pela disponibilidade de dar o seu tempo para que todas conheçam a tua história e se inspirem com ela. Eu que agradeço o convite, fico até lisonjeada. A Michele, ela é uma das alunas com a mesa mais bonita, ela arruma o prato, ela arruma a mesa. E Michele, me fala o seguinte, eu vou começar com aquela pergunta indiscreta, que é quantos anos você tem? 43 eu fiz em maio passado. Você tem filhos, marido, como é que funciona? Quem mora na casa com você? Sim, eu sou casada já há quase 23 anos, eu tenho um casal de filhos, né, que a minha menina tem 12, o meu rapazinho tem 10 anos, somos nós 4, né? E Michele, me fala o seguinte, há quanto tempo você tem esse incômodo com a questão do peso, desde adolescente, você ganhou peso nesses últimos anos? Como é que é a tua história um pouquinho em relação à questão do peso? Então, eu sempre fui, assim, uma pessoa um pouco... Eu tenho 2 irmãs que são bem magrinhas, sempre foram, e das 2 eu era sempre a mais cheinha, mas não era uma questão, assim, de obesidade, não, já era o meu biotipo que eu era mais... cheinha um pouquinho. A questão do peso foi ficando mais complicada a partir das gestações, né? Eu tive a minha filha em 2008 e aí eu consegui emagrecer os 17 quilos que eu ganhei na gestação, eu consegui emagrecer e depois, em 2010, eu engravidei novamente e aí foram 18 quilos, né? Aí foi mais difícil e eu não consegui voltar ao peso de antes. E desde então, meu filho já está com 10 anos, que eu tenho procurado profissionais, procurado nutrólogo, que já me indicou remédio e eu pulei fora, não quis, sabe? Procurei outro nutricionista que veio com uma dieta pronta, assim, que não era personalizada e não deu certo. Essa batalha, né? Emagrecia 2 quilos e engordava 3. Então, foi ficando, assim, uma coisa, o efeito sanfona. E você nunca desistiu de emagrecer, mesmo assim você fazia suas tentativas, buscava alguma outra técnica, algum outro método, você sempre ficou na tentativa. Sim, quando mais nova, a gente faz loucuras, né? Dieta da sopa, compra aquelas sopas de saquinho, faz, aí chega no terceiro dia a gente não tá aguentando mais, e shake, não sei o quê. Por fim, eu falei, não dá. Quando a maturidade vem, que a gente vai tomando consciência, né? Não, essas coisas agridem o organismo. Eu vi que o caminho não era esse, e não é agredindo minha saúde, que eu ia conseguir o resultado que eu queria, que eu desejava. Como é que eu apareci para você? As redes sociais foram assim, uma novidade para mim nessa pandemia, porque eu tinha uma aversão ao Facebook, eu não queria me expor, não queria aparecer. Instagram, então, só fui descobrir no ano passado mesmo. Aí, um dia, vendo um story do Facebook, né, que uma diretora que eu trabalhei na escola dela, a Marcele, postou, e ela marcava o personal, né, de treino dela e marcava Lu Jardim Nutri. Eu falei, quem será a Lu Jardim Nutri? Aí eu fui pesquisar no Instagram, aí vi os seus vídeos, aí você começou a aparecer no meu feed lá, né, na timeline que fala, aí eu falei, legal, interessante, gostei. Comecei a seguir, e aí foi o método Destrave Seu Emagrecimento, essa palavra já, opa, destrave? Eu tô travada, então Tô travada. Isso aí me interessa. E aí eu fui ficando. E Michele, quantos quilos você emagreceu no método Destrave Seu Emagrecimento? Ao total foram uns 13 quilos, quase 14, foram 13 quilos e uns graminhos aí. E dentro desse teu processo de emagrecimento, você se permitiu luxos alimentares? Quais eram os luxos que você mais gostava de encaixar durante o seu emagrecimento? Então, nas primeiras semanas da turma 2, que foi a primeira que eu participei, eu estava
bem rígida comigo mesma na questão ali, seguindo fielmente o cardápio. Aí, quando a gente aprendeu como que faz esses luxos, e aí veio logo depois as festas de final de ano. O aniversário da minha filha, o meu aniversário de casamento, foi nessas ocasiões que eu comecei a me permitir os luxos. Uhum. E no outro dia eu voltava a dieta, né? A O programa, rotina. né? Vamos dizer assim. Mas assim, eu nunca, de vez em quando, programadamente, a gente comia uma fatia de pizza, porque antes eu comia, eu já falei numa outra vez, né? Uma pizza Maracanã de 8 fatias, eu comia 5. Meu marido comia as 3, a gente não tinha nem filho. Hoje eu como uma, fico satisfeita. É. Participo com os filhos e o esposo na mesa, conversamos, né? E não fico assim, não me privo, mas também não chuto o balde, né? Vamos dizer assim. E Uhum. aprendi tudo isso no método. Quando você viu o método sendo anunciado, teve alguma coisa assim que te fez dar um voto de confiança com o que você escutou? Ou foi tipo assim, vou fazer isso aí, minha última tentativa, deixa eu ver o que é. Teve alguma coisa assim que te chamou a atenção? Eu acho que foi assim, a seriedade que você passou, né? A tranquilidade que você falava sempre que era simples emagrecer, né? Isso eu falei, bom, não deve ter aquelas coisas difíceis, mirabolante e nem assim impossível, né? E a gente foi, eu constatei isso com as propostas de cardápio que você passou. Eu vi que era uma pessoa assim, falei, essa menina é séria, essa menina não vai ficar falando. Não tinha enrolation na sua fala, sabe? Porque a gente vê muita propaganda que fica fala, 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 mas não chega ao ponto. Você não tinha isso, você ia lá direto, objetivo e falava. No método, você vai aprender assim, assim, assado. Eu falei, olha, é legal isso daí. E me fala o seguinte, Michele, você falou em relação à questão dos seus filhos, à questão do seu marido e tal. Vocês fazem sempre as refeições juntas? Como é que funciona o cardápio aí na tua casa? Todo mundo come a mesma coisa ou você faz ainda 2 comidas? Como é que funciona isso aí na tua casa? Não, todo mundo come a mesma coisa, né? Eu procuro priorizar a alimentação saudável para todo mundo. É claro que as crianças, às vezes, querem uma batata frita, que eu não frito mais batata. Ou eu faço assada no forno, ou eu faço na air fry, né? Sem gordura, sem nada. Às vezes eles querem um hambúrguer. A gente come um hambúrguer. Eu não como pão, mas eu como a carne que eu faço o hambúrguer, né? A gente aprendeu a fazer a receita do hambúrguer caseiro, sem química, sem conservante, sem nada. E a gente come, a gente senta, eles bebem refrigerante, eu bebo água, então bebo kombucha, ou então bebo água com limão, e assim vai. Ou Ou seja, eu é a bebo mesma comida, a base é a mesma, né? Não precisa, porque eu sempre falo isso, gente, não precisa fazer 2 comidas, porque não existe comida de dieta e a comida do restante da casa. Obviamente, vão ter algumas adaptações. Tem dias aqui em casa que eu faço algo só para o Rodrigo e faço diferente para mim, mas a base ela é igual, porque muita gente pensa assim, mas eu vou começar um plano alimentar e daí eu vou ter que fazer tudo diferente. Pode ser até que no início você tenha que fazer alguma coisa diferente, mas depois tudo vai se tornar igual para todo mundo. Claro que tem as particularidades ali de cada integrante da casa, mas a base mesmo é igual para todo mundo. Isso é muito importante ser dito para que as pessoas não fiquem achando que é um trabalho assim absurdo emagrecer. Não, igual minha filha, ela gosta muito de estrogonofe, né, de frango. Então eu faço o frango picadinho ali com os temperos básicos e na hora de acrescentar para virar o estrogonofe, o molhinho, o caldo, eu tiro a minha porção sem aqueles ingredientes Uhum. e como o frango temperadinho com salada. Ela gosta de comer batata palha. Às vezes eu faço a batata assada, tem, aí ela come. Quando não tem, ela come a batata palha. Mas eu não como, eu como a salada, eu faço uma salada. E assim a gente vive. E, Michele, me fala o seguinte: você falou que quase não usava Facebook, que Instagram só começou na sua vida no ano passado. Você teve alguma dificuldade com a questão do online?
com assistir às aulas, assistir às lives, com a plataforma? O que você achou da sua experiência ali no online? Se foi simples ou se foi difícil você se encontrar? Não foi difícil, porque eu tive também um facilitador. Ano passado a gente não trabalhou, eu sou professora, então por conta da pandemia a gente ficou em casa mesmo. E quando tinha uma aula gravada já na plataforma, o que eu fazia? Eu colocava meu celular na janela da cozinha, eu ia limpando a minha cozinha, minhas louças, eu ia preparando o meu almoço, ouvindo as lives, com papel e caneta ao lado. Se eu tivesse que anotar alguma coisa, eu dava pausa, anotava, e assim eu fazia. Quando era ao vivo, eu procurava ao máximo participar, né? E sempre com meu caderninho anotando. Quando não podia, as que ficavam gravadas, eu ia lá num tempinho livre e assistia. Para mim foi de boa mesmo. Que bom, porque tem sempre essa questão, né, da pessoa, ai, não, mas vai ser online, é difícil, será que eu vou conseguir assistir às aulas? E às vezes a pessoa acha que é só para quem é super tecnológica, só para quem tem 20 anos de idade, e todo mundo pode assistir, é fácil se encontrar ali na plataforma. Michele, você já tinha ido a algumas nutricionistas, já tinha tido experiência com profissionais. O que você achou da questão de ser um método online de emagrecimento? Você achou frio? Você achou mais próximo? Como é que você viu essa questão assim do online, um grupo de emagrecimento e um método? Eu achei assim, como que vai ser o acompanhamento, né? Como que vai ser essa questão da gente controlar o peso, as medidas, o cardápio, porque são várias pessoas de biotipos diferentes, idades diferentes, necessidades diferentes. Então, como que vai universalizar um cardápio para essa galera toda? Então, eu fiquei assim pensando sobre isso, porque eu, igual eu falei, já fui nutricionista que me deu aquele cardápio impresso, que você olhava, inclusive uma sobrinha minha foi, era o mesmo. Eu falei, gente, mas nós somos tão diferentes, nada a ver. Então, eu perdi a confiança. Mas, no método, eu vi que é possível universalizar de uma forma geral esse cardápio e dar certo, porque a gente tem uma pessoa top, né, gente? Porque você explica para a gente as coisas, como funcionam, e fica fácil entender. Não é uma coisa fria. Quando a gente vai no consultório, uma vez por mês, pega aquilo, mede, acabou, volta com o seu cardápiozinho, que você fica o mês inteiro com aquele negócio, você não tem outra opção. Não é frio, não é difícil. E eu gostei demais, foi muito bom. Que bom. Porque, assim, é uma arte fazer isso, de ter tantas pessoas que vão utilizar ali aquele cardápio, mas ao mesmo tempo passar o conhecimento para que cada um vá ajustando da sua forma. Porque no final é isso que vai importar. No final eu sempre falo, né? Eu sempre falo lá no início do método. Vocês vão criar o próprio cardápio de vocês a partir dessa base. Isso daqui no início, os primeiros cardápios, eles são uma base e vocês vão criar ali o seu próprio cardápio a partir do conhecimento que vocês vão somar durante o método. Então, tudo foi colocado ali estrategicamente e essa questão da informação e do conhecimento é importante porque no final é isso mesmo. A gente não segue para o resto da vida algo que alguém fez. Então, a partir da autoobservação do nosso corpo, a partir do conhecimento, a gente consegue ali escolher os melhores alimentos e incluir isso na vida para a gente conseguir levar para o resto da vida, porque ninguém consegue levar algo que foi montado por outra pessoa para a vida toda. Então, o ideal é justamente que a gente comece, obviamente, com uma orientação para que tenha resultado e que depois a gente vá ajustando e a gente mesmo vai personalizando com aquilo ali que a gente sabe. Esse é o objetivo e você conseguiu fazer tudo isso, porque se o aluno não aprender também não adianta. Então, assim, tem o meu lado e tem o lado de vocês também. Cada um faz a sua parte quando o assunto é emagrecimento. E, Michele, você teve alguma dificuldade logo que começou? Como é que foi a questão de fome, a questão de adaptação ao cardápio? Como é que foi isso na sua vida?
Não, dificuldade eu não tive. Eu acho que uma das coisas que eu posso dizer que foi uma dificuldade é ajustar a quantidade de comida. Porque às vezes eu vi o pessoal postando uma comida, eu falava, gente, eu tô comendo muito. Ou a pessoa que tá comendo pouco. Porque se eu comer aquilo ali, eu desmaio. Não consigo. Entendeu? Apesar que era só alimento saudável, mas eu sentia necessidade de comer um pouco mais aquele alimento saudável. Então, assim, ajustar as quantidades foi uma coisa, assim, que eu posso dizer que não foi difícil, mas que foi uma coisa que eu tive que trabalhar. E isso, na verdade, demanda tempo, porque eu vou te falar, eu comia, quando eu comparo assim com a Luciana de 4 anos atrás ou 5 anos, eu comia muito mais do que eu como hoje. E é algo que naturalmente o nosso corpo vai ajustando. A gente tem aula de saciedade lá dentro do método, então a gente tem algumas técnicas iniciais para isso acontecer, mas naturalmente o nosso corpo vai ajustando. E eu lembro de você ter me perguntado, né? Falou, Luciana, tem umas pessoas que estão comendo muito pouco, ou eu estou comendo muito e elas estão comendo pouco. E essa individualidade que justamente é muito legal no grupo, né? E a gente não tem uma regra de quantidade, a gente vai ajustando isso a longo prazo. E isso foi muito interessante você ter falado, que tem muita gente que pensa assim, mas se não tem quantidade, eu não vou conseguir emagrecer. E isso não é verdade, porque o nosso próprio corpo tem algumas sinalizações que eu ensino dentro das aulas e a gente mesmo vai ajustando isso, mas esse ajuste, ele na verdade, ele nunca vai parar. E é interessante que essa semana o Rodrigo estava falando assim para mim, nossa, como eu estava comendo mais o ano passado, porque ele comia fora todos os dias, ele fala, agora eu consigo comer uma quantidade muito menor e ficar satisfeito, óbvio, porque também a atividade dele mudou, o próprio caminhar, né? A gente está muito mais parado do que antes, mas assim, ele falou, eu consegui ajustar minha quantidade, então são pontos ali que a gente vai ajustando para o resto da vida, porque a gente sempre vai ter algo para ajustar, para melhorar, e isso é muito legal também, porque nós somos dinâmicos, então vai ter uma fase que a gente tem mais fome, outra fase a gente tem menos fome, mas sabendo ali ajustar e reconhecer os sinais de saciedade, a gente consegue fazer isso de boa, e isso você vai fazer aí ao longo da tua vida, fique muito tranquilo que eu também estou fazendo aqui para mim. Tanta joia. E Michele, você falou que não achou os cardápios complicados. Você mora numa cidade que não é Rio de Janeiro e São Paulo, né? Na cidade grande. Você achou todos os ingredientes fáceis aí na tua cidade para comprar? Sim, achei sim. Tem a parte que a gente aprende, né, dos iogurtes, que a gente aprende a tomar iogurte da forma certa. É assim, alguns eu não encontrei em determinados estabelecimentos, mas conforme eu ia ao centro da cidade, em outro mercado, assim, aí eu achava e aí eu ia experimentando, né? E agora eu já nem fico procurando mais no mercado, eu já sei qual é, já vou lá, pego, e muito bom. Boa, Não boa. tive dificuldade com os alimentos, porque são coisas assim do dia a dia, né, vegetais, proteína, então não tive dificuldade. E Michele, é o seguinte, foram 13 quilos emagrecidos e você consegue ver, assim, mais benefícios na sua saúde em relação ao emagrecimento, que não seja ali a questão numérica? O que você consegue ver aí de bom a mais que aconteceu na tua saúde por conta do emagrecimento? Quando eu comecei no método, eu já tinha assinado um programa de atividade física, né? Uma plataforma. E no começo era muito difícil fazer atividade física, porque o excesso de peso, o cansaço vinha. Conforme eu fui emagrecendo, fui eliminando, foi ficando mais fácil, eu fui melhorando minha performance, né? Nos treinamentos. Dormir, gente, eu fico até com vergonha de falar, mas roncava no meu sono e eu não ronco mais. É muito feio isso, né? Mas é uma Maravilhoso! coisa Porque ninguém fazia, fala, né? mas isso acontece com muita gente. Isso. Por ser hipertensa também, aí atividade física e
reeducação alimentar do método, a minha pressão está estável, sempre que eu vou a cardiologista é 11/7, é pressão de criança. Quando a gente começou a fazer, não sei se é assim que fala, detox, né? Fala que é detox, né? Aquelas primeiras semanas, eu comecei a ver que eu não estava mais inchada, sempre no final do dia eu tinha os meus tornozelos bem gordinhos, bem inchados, retenção de líquido, essas coisas todas melhoraram, tudo melhorou. E é bom falar também, porque eu sou uma pessoa que eu achava que esse problema ia ser para o resto da minha vida. Eu passei por uma cirurgia de retirada da vesícula e o meu intestino funcionava o dia inteiro. Eu ia ao banheiro. Às vezes eu estava almoçando, nem terminava de comer a comida e tinha vontade de ir ao banheiro. Isso melhorou, né? Porque eu acho que regulou o intestino, melhorou, que eu devia estar comendo tudo errado, muita gordura em excesso, muito carboidrato, né? Errado, na hora errada. Então eu achava que era da vesícula, que eu não tinha mais, que não tinha, né, aquela coisa toda lá do processo digestivo, aí eu achava que era, mas não, era só uma questão de cuidar da minha saúde intestinal. Isso melhorou demais. Que bom, porque assim, intestino é tudo. Quando a gente pensa em serotonina, em bom humor, tem relação com o intestino. Quando a gente pensa em absorção de água, tem relação com o intestino. Excreção de colesterol tem relação com o intestino. A nossa imunidade, que é algo assim tão importante, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, que vamos viver daqui para frente. A imunidade, assim, é importantíssima. Então, regular o intestino, regularizar o intestino é maravilhoso. Então, assim, foi um dos pontos altos aí de ganhos para a tua saúde, com total certeza, com total certeza. E eu pergunto isso porque o emagrecimento, a gente sempre pensa em números, né? Porque é algo muito mais marcante. A gente vê ali, emagreci tantos quilos, mas, na verdade, o que importa mesmo são essas consequências que acontecem com a nossa saúde, que acontece com a nossa autoestima. Como está a sua autoestima hoje, Michele? Muito melhor. Antes, igual eu falei uma vez, a gente ia numa loja comprar uma roupa, era a roupa que servia na gente, não era aquela roupa que eu queria comprar, bonita e tal, porque não me servia, porque não tinha o GGG do GGG maior, só tinha para as magrinhas. Eu falei, não dá, né? Não posso ficar assim. Hoje eu gostei daquela roupa, tem meu número, eu vi isso ficar bom. Isso é muito legal, muito legal. Muito Parece bom. uma coisa boba, assim, é só estética, mas, nossa, influencia com a nossa vida toda. Me fala o seguinte, tem alguma coisa assim que você falava assim, isso aqui eu nunca vou conseguir, ou ter, ou fazer, ou conquistar, e que hoje você se vê fazendo, enfim, com o emagrecimento, com a tua jornada aí? Me fala. Ah, eu achava que aquele barulhinho da Coca-Cola que a gente escuta quando abre a garrafa, eu achava que eu nunca ia não resistir àquilo, mas eu resisto. Ele não me domina mais, não. Se eu falar, hoje não vou beber, hoje eu não quero, não bebo, não faz bem, não quero. Vou de água hoje, sabe? Porque era uma coisa, eu escutava e aí já vinha, né, os seus sentidos todos, vou tomar, já salivava antes, Quando viu você quer, você bem? toma, mas não é mais algo que te Não, controla. não é. Tem alguns pontos importantes em relação à questão do refrigerante, são calorias líquidas. Se for zero, é uma bebida lotada de adoçante, lotada de químicas, e que quando a gente sabe colocar aquilo ali dentro da nossa vida, o Rodrigo toma refrigerante. Eu não bebo refrigerante há muitos anos, mas o Rodrigo toma. E eu nunca falei para ele parar de tomar refrigerante, porque justamente ele sabe quando tomar e quando não tomar. Então, assim, mais importante do que essa questão de levantar a bandeira, né? Não tomo refrigerante há 20 e poucos anos. É você tomar com controle. E quando você me diz que hoje você consegue escutar um tss e consegue pensar, devo ou não devo hoje? Quero ou não quero hoje? Quando você consegue ter esse controle,
você consegue ter o controle para tudo, para todas as comidas, para o refrigerante. Isso é algo que nos aprisiona muitas das vezes, né? Porque a gente sempre acha que aquele alimento ali ou que aquela bebida vai ser uma sombra na nossa vida. E quando a gente não domina aquele determinado alimento, a gente sempre se sente mais fraca em relação à questão da alimentação. Então, assim, esse domínio próprio, esse autocontrole, realmente é uma grande conquista, seja para o refrigerante, seja para qualquer outro alimento, e é algo que a gente pode conquistar, porque muita gente acha que, não, eu sou assim há 20 anos e então eu vou morrer assim. Não, não é. A gente consegue mudar as coisas, mudar o rumo aí da nossa história. E Michelle, me fala o seguinte, para quem está assim nos assistindo, que está enrolando para começar o emagrecimento, porque teve várias tentativas frustradas, porque já acha que a idade não ajuda mais a emagrecer, ou que está na menopausa, ou porque sempre foi acima do peso, o que você diria para essa pessoa que está ali em cima do muro namorando o emagrecimento, mas não começa? O que você diria para essa pessoa de conselho? Pede em namoro logo, vai, encara, porque é para ontem, é possível. É ganho na saúde, é ganho nas amizades no grupo, sabe? A gente tem amizade no Facebook com as meninas, né? E vai conversando. É ganho no aprendizado que a gente tem contigo. Né, nas coisas, a gente fica assim, gente, é tão simples e eu fazia tão errado, é isso. A gente Eu começa a complicava. compreender o nosso organismo, como funciona, por que disso, por que daquilo. Gente, é para ontem. Vamos entrar no método, vamos emagrecer, ficar mais linda, né? Para a gente caber nas roupas que a gente quer, não a roupa escolher a gente, para os nossos exames laboratoriais ficarem top, porque saúde é vida, saúde é tudo. Eu quero ver meus filhos formarem, quero ver meus filhos casarem, quero ser vovó um dia, mas não agora. Então, como é que se diz, né? Eu já ouvi falar, quero ser uma vovó fitness, uma vovó sarada, eu quero ser uma velhinha saudável. Então, gente, é para ontem. Não importa se tem 40, 50, 30, 20, 60 anos, não importa. Tá? Comece o Isso, seu vida, emagrecimento. comece. Isso. Eu te perguntei isso porque tem muita gente que, como passou por alguns processos de emagrecimento, naquela dieta restritiva, aquela dieta proibitiva, que não podia nada, a pessoa ela sempre pensa no emagrecimento como algo que vai roubar a alegria dela, que vai gerar tristeza. Aquela pessoa fala assim, nossa, coitado, tá emagrecendo. E não é isso, né? É tipo assim, caraca, fulano tá emagrecendo, tá se sentindo bem. E é muito gostoso ver isso de vocês, sabe? De vocês, alunas, porque eu sei o quanto isso traz de saúde, mas quem teve várias tentativas ali frustradas sempre fica pensando que o emagrecimento vai ser mais uma tentativa e que vai ser muito chato aquele processo e que a pessoa fica ali contando, sabe? Marcando o calendário, marcando o X no calendário para que aquilo ali termine e ela possa comer de novo pizza, que ela possa comer de novo os doces, e tudo isso é permitido durante o emagrecimento. Lá no método eu ensino a vocês a justamente inserirem esses luxos alimentares, porque a gente vai comer essas coisas para sempre. O meu objetivo não é que ninguém pare de comer determinado alimento, então é importante que a gente saiba encaixar essas coisas e que saiba também que emagrecer é tudo de bom e que traz muito mais alegria do que momentos de tristeza, como são esses emagrecimentos muito loucos que acontecem por aí, você sabe. E não é isso, né? Um emagrecimento bem feito, bem sustentado, bem trabalhado, deixa a gente muito melhor, mais disposta e muito mais feliz. Com certeza, é isso mesmo. E assim, quando a gente tem um profissional que acompanha como você faz no método, eu acho que isso é muito mais animador, incentivador, então não tem como a pessoa desistir, porque é diferente de quando você vai numa consulta, num laboratório, né, no consultório e volta daqui a 30, 45 dias. Pô, tem gente que nem volta mais, sabe? Perde o contato e desiste. Não é assim que acontece no método. A gente tem um acompanhamento ali
que a gente fala que ela pega na nossa mão e vai caminhando Eu conosco, vou. sabe? É muito interessante, é muito bom. Então, não tem como ser chato, monótono, não é. A gente aprende, a gente acompanha, a gente incentiva uma a outra, né? Uhum. As conquistas das outras participantes, das outras alunas, a gente incentiva, parabeniza, a gente fica, meu Deus, aí a gente se esforça também, eu também, vamos lá. Eu E vou, é eu vou. muito bom, sabe? É muito legal. É um trabalho muito gostoso e é muito gratificante também ter você lá no grupo, Michele. Você é uma participante ali fundamental, porque você nos inspira com a tua história, com os teus pratos, com a tua comida. Então, eu só tenho a te agradecer por tudo, te agradecer pelo tempo que você disponibilizou aqui conosco. Meu muito obrigado, muito obrigada. Eu fico muito feliz, eu agradeço mesmo todo esse carinho. Gente, não fica na dúvida, não. Vem para o método de estresse do emagrecimento, que é ótimo. Ai, que É uma bom. nova vida, sabia? Depois do método é uma nova vida. Uma vida melhor, mais saudável. Pode apostar.